Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Você está vendo a maneira como João colocou? Então vamos lá. É importante dizer que existem coisas que Deus escreveu na pedra com o seu próprio dedo. E são inapagáveis. Ninguém pode apagar. Isso desmonta essa graça barata que está aí. E que você não pode cair nisso. Todavia, existem coisas que Deus escreveu na areia e podem ser refeitas. Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra. Os pecados da mulher pega em adultério, Jesus escreveu na areia. O que Deus escreveu na pedra expressa a imutabilidade das leis que governam a criação. O que Jesus escreve na areia revela o alto preço que Ele pagou pela nossa redenção. É interessante como Deus se relaciona com a terra. Inclusive, é bom lembrar que o nosso corpo é uma porção de terra. Existem muitos tipos de terra, ou seja, de corações. Lembra da parábola do semeador? Cada solo, um coração. A forma mais dura de terra é a pedra. E existe a terra esfarelada, moída, que é a areia. Existe uma maneira de Deus lidar com o coração duro. Existe uma maneira de Deus lidar com o coração quebrantado. Então, às vezes a pessoa tem um coração duro, ela está reclamando dos resultados. E por que o outro talvez não tenha nem o potencial que ele tem, mas está indo, que é uma beleza? Corações. Lembra que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes? Essa é a fatal dinâmica entre a lei e a graça. Tem coisa que não vai mudar. E tem coisa que pode ser refeita. A primeira coisa que Deus falou para a terra é: haja luz. A terra era sem forma e vazia. E vem, haja luz. A segunda que Deus disse para a terra foi: haja separação entre a luz e as trevas. Nós precisamos de discernimento espiritual para jamais tentar unir luz e trevas. Não tente fazer isso, porque isso não dá certo. Existem pensamentos justos e verdadeiros que expressam a natureza do Criador. E existem pensamentos pecaminosos, tenebrosos, mentirosos, malignos, dissimulados, que não têm nada a ver com Deus. A separação entre luz e trevas fala de limites e de discernimento moral, estabelecidos fundamentalmente pelos mandamentos de Deus. Então, tem o que é luz, tem o que é trevas, e aí isso é um limite. O que é treva é um limite para mim, para você. E fala de discernimento moral. João endossa a lei divina dada por intermédio de Moisés. Porque ele começa dizendo, ele fala, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés.
E ele continua não tirando a lei, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, Jó endossa a lei divina dada por intermédio de Moisés. A lei referida aqui não se resume naquele cerimonialismo, nas cerimônias que a gente encontra em Levítico, mas na base moral, que não vai mudar. Na base moral que determina o sucesso ou insucesso de uma sociedade, de famílias, de pessoas. João, o discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus, aquele que se apresentou diversas vezes como aquele a quem o Senhor amava, completa, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que a mulher pega em adultério sobre a condução de Jesus, foi julgada e absolvida pelos seus acusadores, Jesus não omitiu a verdade. Ela recebeu graça e foi orientada a viver com base na verdade. Ele disse a ela: vá e não peques mais. Jesus aqui, associando a verdade à lei que Deus escrevera na pedra, a disponibilizou por uma mudança de rota. Ele responsabilizou ela por uma mudança de rota, por uma mudança de rumo, por uma mudança de vida. A responsabilidade era dela. Vai e não peques mais. Você está perdoada, mas você tem que mudar seu rumo. Você não pode mais viver da mesma maneira. Falem comigo: graça sem verdade, é condenação. Verdade sem graça, é condenação. Graça sem verdade, é libertinagem e perdição. Então, olha só, verdade sem graça é condenação. Então, eu trago a verdade de uma pessoa, mas não tenho misericórdia dela, eu estou condenando ela, mandando ela para o inferno, sem dar a ela uma chance. Agora, graça sem a verdade é bagunça. Porque a graça agora vai me cobrir, vai cobrir tudo, eu não preciso mudar. Porque alguns têm apresentado um Deus aí, onde a pessoa vive no pecado, mas no final ela vai para o céu, vai dar tudo certo. Não tem verdade. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele está chamando para mudanças. Ele perdoa e não condena. Mas ele está dizendo que é preciso uma mudança de rota, de vida, de estilo de vida. Ele está falando aqui com pessoas que têm abraçado a graça, mas não têm abraçado a verdade. Que não estão entendendo que o que Deus escreveu na pedra não vai mudar. O que Deus escreveu na pedra não vai mudar. E se nós não honrarmos o que é imutável, o que é inapagável, isso destrói com destinos. Não vai. Então, isso significa que, se eu cometi um erro, eu tenho vivido até hoje de uma maneira que a Bíblia condena, Ele me perdoa.
Mas Ele está me responsabilizando a ir e mudar o meu estilo de vida. Eu não posso mais viver assim. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quer dizer, você está livre. Você está livre. Então, você pode ter cometido as coisas mais horríveis. Você se arrependeu? Você está livre. O Senhor te perdoa e dos seus pecados Ele não se lembra mais. Mas Ele está dizendo, vai e não peques mais. Não volte ao mesmo lugar. Você não pode dizer que anda com Jesus e a mentira faz parte da sua vida, a imoralidade faz parte da sua vida, a desonestidade faz parte da sua vida. Isso vai te destruir. Você pode ter cometido os erros, as coisas mais horríveis. Se você se arrependeu, o Senhor te perdoou e dos seus pecados Ele não se lembra mais. Mas a palavra dele para você é, vá e não peques mais. E por que ele mandou essa palavra? Porque tem gente que ainda não entendeu isso aqui. O que acontece? Ele vai e ele comete a mesma coisa. Quando ele tem que mentir, ele mente. Quando tem que enganar, engana. A imoralidade faz parte da vida dele. Tem gente que nos negócios tem agido com desonestidade. Então, Deus está corrigindo a postura de algumas pessoas que dizem que querem viver um grande ano. Mas querem a graça, mas não querem a verdade. O que Deus escreveu na pedra é imutável. Se você praticar aquilo, você vai para o inferno. Mas a graça, ela te cobre se você se arrepender. Mas se você agora não abraça a verdade e segue com base na verdade, você só está perdendo tempo. Porque daí você vem, você gosta de estar aqui, você gosta de ouvir a palavra, você se sente bem, mas quando você sai, você continua mantendo aquele estilo de vida que é condenado na palavra, pela palavra. E o Senhor está dizendo, chega, você não precisa disso, se arrependa, Ele te perdoa e Ele não se lembra mais disso. A graça te cobre. Mas para você viver uma grande vida, você precisa da verdade. E a verdade é que o que foi escrito na pedra não vai mudar. Não adianta essa teologia da portinha larga tentar incutir essa coisa demoníaca na cabeça das pessoas. E isso é o que é. Agora, tem gente querendo pagar para ver. Se eu viver uma vida onde eu vou, uma vida que
exige num padrão mais alto, até mais legalista, no final das contas, se esse negócio de céu, de inferno não for nada disso, eu não perdi nada. Se depois que eu morrer for um grande nada, eu não perdi nada, o que isso é impossível, obviamente. Mas uma pessoa que viveu só à base da graça, sem verdade, sem regras, sem temor, quando tudo terminar, ela não vai ter a mesma tranquilidade que aquele que viveu uma vida no caminho estreito da vida. Então, algumas pessoas, elas estão arriscando a eternidade delas por causa de nada, por causa de pequenos prazeres estúpidos que vão passar. Não faz isso com a sua vida. Vai para o caminho estreito da vida. Porque a minha Bíblia diz que o largo conduz à perdição e o estreito à vida eterna. Não arrisque sua vida, não brinca a sua vida espiritual. Queridos, dinheiro se você perder, você ganha de novo. Se você perder seu carro, você compra outro. Qualquer coisa ainda dá. Com vida tem esperança. Mas as escolhas que nós fazemos aqui em vida, elas estão determinando onde nós vamos passar a eternidade. Então, não arrisque a sua eternidade por causa dessa cultura hedonista, que tem sido um instrumento de destruição de vidas e de famílias inteiras, onde as pessoas não querem negar nada a elas, estão arruinando com a vida delas. Existe vida após a morte, céu e inferno, e só através de Jesus, no caminho estreito da vida, é que no final nós o veremos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Amém, amém. Eu disse que ia ler para você antes de pedir para você ficar em pé. Eu disse que creio que é um ano de portas abertas. Então, eu estou muito com essa palavra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu creio que este é um ano de portas abertas. As portas estão abertas. Eu creio que oportunidades se abrirão
para famílias, para você pessoalmente, para nós como igreja. Eu creio que neste ano, de portas abertas, que o Senhor quer nos levar para esse nível mais alto, que a presença do Pai, o Senhor quer se manifestar mais claramente e poderosamente na nossa vida. Ele quer se manifestar na vida do seu povo de uma maneira que o seu povo ainda não viu. E eu creio que nós precisamos nos alinhar com o Senhor e dar a Ele aquilo que Ele está nos pedindo agora, sem perder tempo. Tem que ser agora. O ano só está começando, mas janeiro já foi. Definitivamente nós precisamos soltar as cargas inúteis e nós precisamos tomar decisões na nossa vida e carregar com a gente aquilo que não atrapalha a nossa vida espiritual. Porque o que atrapalha, você deve soltar. Você quer um grande ano? Lembre-se da palavra do livro de Josué. É um livro de conquistas. E que ficou claro que foi uma batalha espiritual. Porque não fala de treinamento, não fala de armas, não fala de nada disso. E fala, o Senhor lutava por Israel, o Senhor deu vitórias a Israel, o Senhor estava com Israel, o Senhor entregou a Israel, o Senhor entregou. É assim que é. Leia o livro, se você não leu. Você não encontra nada sobre treinamento. Você que já leu o livro de Josué, você encontrou alguma coisa sobre treinamentos? Você encontrou alguma coisa sobre armas, a não ser no capítulo 24, que fala um versículo curto que diz assim: não foram o arco, nem a espada, nem a lança que deram a vocês a vitória, mas sim o Senhor. Então, esse ano, ele será conquistado de forma espiritual. É uma batalha espiritual, onde você dá a Deus e Deus derrama na sua vida, e Deus luta as suas guerras, e Deus entrega, e Deus coloca, e Deus vem com força, e derruba as muralhas, e derruba os inimigos. É uma batalha espiritual. É o ano em que Ele está nos puxando para esse nível mais alto. E que se você entender isso, não confie no seu potencial, não confie nas coisas que talvez em algum momento da sua vida você confiou. Confie em Deus. Eu não estou dizendo que você não deva aprender, crescer, não é nada disso, mas confie em Deus. É óbvio que Josué sabia lidar com espada e lança, mas ele confiou em Deus, porque quem deu vitória foi Deus. Então, em nome de Jesus, Deus tem vitórias de uma vida, sonhos de uma vida, promessas de uma vida. Não desanime com nada que você está vendo. Olha a perspectiva dos anjos. Volte a ouvir minha palavra do início. A primeira. Olha a perspectiva dos anjos. Fique com a perspectiva dos anjos. Porque Deus tem coisas grandes para nós. Uma outra coisa, eu quero voltar para aquela palavra, vou pincelar ela rapidamente, da concubina e do levita. Da mulher que traiu, a concubina que traiu o levita, mas ele vai, tenta se reconciliar, e aí o pai pede para eles ficarem, e tem aquela insistência, até que chega o momento que eles saem mesmo. E aí, onde eles ficaram aqueles homens terríveis, vadios, inescrupulosos, da tribo de Benjamim, de Gibeá, de Benjamim, vai, aquela coisa, violenta essa mulher a noite inteira, e ela morre, e o levita
quarteja ela e manda para cada tribo um pedaço e mostra, isso não se faz em Israel, precisa se tomar providências. Israel, então, obviamente, isso não acontece em Israel. Então, reúne, dá uma ordem para a tribo de Benjamim, entrega os homens. Mas naquele tempo a cultura da bandidagem já estava lá também. Defender bandido e deixar inocente de lado. Eles não entregam. Então Israel se decide entrar em guerra contra Benjamim. E Gibeá de Benjamim, que mais tarde se tornou Gibeá de Saul, era para ter sido extinta, para acabar. Representa uma sociedade caída, uma família caída, até uma igreja caída. Onde tem coisa errada, mas eles não querem lidar. Não quer lidar. E prefere as consequências de uma guerra do que lidar e entregar, e extirpar, limpar, expurgar aquela coisa imunda, aqueles homens. Então vão para a guerra, você conhece a história. E na primeira não tiveram a vitória, vai na segunda e tal, mas eu não quero gastar muito tempo com isso. Aí eles jejuam, oram, vão e vencem. E aí eles fazem um juramento, que acabou que não tinha mais aliança ali, que eles não iam permitir que suas filhas casassem com a tribo de Benjamim. E aí Benjamim começa a acabar. Israel começa a chorar e sentir por uma tribo desaparecer, porque não tinha, foi morrendo, não se desenvolvia, eles não permitiam que as filhas casassem. Aí eles chamam todos, eles tinham um compromisso de que, quando fossem chamados para poder orar e consertar as coisas, e nesse dia eles chamam e sentem falta de um povo. Espera aí, não veio todo mundo. Quem é que não veio? Ah, o povo de Jabes e Gileade. E havia uma lei muito forte de que quem não comparecesse ia morrer. E eles vão, matam todos os homens, todas as pessoas de Jabes e Gileade, e encontram 400 virgens. Ou seja, mesmo Jabes e Gileade já demonstra ter um problema no caráter. Quando era para comparecer, para buscar o Senhor e resolver as questões da nação, não compareceu. Também fala de uma igreja que não assume de um povo, ou de uma família, ou de uma pessoa, que não assume as suas responsabilidades. Que não está levando as coisas de Deus no nível de seriedade, mas ainda tinha 400 virgens lá. E essas 400 virgens, eles deixam vivas, entregam com dó de Benjamim, entregam para Benjamim. Mas não tinha mulher suficiente. Ou seja, mesmo estando tudo errado, espiritualmente então, eu levo para isso, ainda tinha algo bom, tinha 400 virgens. Mas tudo que era ruim eles mataram. Às vezes tem algo que é bom. Tem 400 virgens ainda. Mas tem coisas que não dá mais para manter vivo. Tem que matar. Tem que tirar. Ainda não era o suficiente. E então, ia até a festa em Shiló, e eles falam, olha, a gente fez juramento que não pode dar nossas filhas, mas a hora que as meninas estiverem, todo mundo dançando, na festa em Shiló, vocês se escondam ali, e corram, e a hora que elas estiverem sozinhas, que os homens estiverem cada um num canto, vocês vão e catem cada um a sua mulher. E eles fizeram. E com isso, eles conseguiram fazer com que
Benjamim não acabasse. E olha o que Deus pode fazer ainda de algo tão ruim. Mais tarde, nos dias de Saul, de onde veio Saul? Da tribo de Benjamim. De onde? De Gibeá. Deus pega o Saul, que nessa época era uma boa fase de Saul, exatamente de um lugar que era para acabar para sempre. Uma tribo que era para acabar. Para socorrer quem? Jabes de Gileade. Que Naás, a serpente, quer dizer serpente, vem e você conhece a história e quer uma cor e aquela coisa, e os homens se mostram extremamente fracos. E Saul se levanta com muita força, tomado pelo espírito, no espírito furioso, e derrota aquele inimigo, e ensina Jabes de Gileade a se levantar, e Jabes de Gileade, inclusive, vira um povo muito grato a Saul até o final. Então, essa palavra, ela volta, que eu já falei sobre ela esses dias, eu volto a dizer. Se você tem algo que está maculando, não deixa. Mas lembre-se também, olha que coisa bonita. Quando eles não aceitaram que aquela tribo acabasse, eles criaram um meio para não quebrar aquele juramento, eles criaram um meio que nos ensina, quando você vê alguém que fez uma coisa errada, no fundo do poço e não tem mais jeito para ele, você diz que se dane, ou você ainda estende a mão e acredita que aquilo pode ter um jeito? Pois daquela tanto de Jabes, quanto de Gibeá, quanto de Jabes, você vê que por fim o Senhor ainda tirou algo bom. Mas por quê? Decisões foram tomadas ali também, pela própria nação, que foi para a guerra, para limpar aquilo, e eles não deixaram aquilo. E ao mesmo tempo eles ainda tiveram misericórdia daqueles tolos, e Deus ainda pôde levantar algo bom. Então Deus está nos ensinando aqui que o que a gente precisa lidar, a gente tem que lidar. Que às vezes uma coisa não dá para aproveitar a maior parte, mas ainda tem coisa boa que vai dar para ser usada, que vai funcionar muito bem. E Deus ainda pode fazer de um lugar condenado, Ele ainda pode tirar algo muito grande, algo muito bom, que vai fazer história e vai impactar outras pessoas e gerações. Vamos aprender com essa palavra. Você pode ir lá e meditar em Juízes, mais para o finalzinho, acho que Juízes 20, por aí, e entender melhor se você compreende que essa palavra ainda é para você, e fazer o que é preciso, em nome de Jesus.